Muito boa tarde, 1h03 e nós já estamos no ar. Estamos ao vivo já pelo facebook.com/papocomellasoficial. O nosso Twitter é o @papocomelas. O nosso Instagram é o @papocomellasoficial. Nosso canal do YouTube é o youtube.com/papocomellasoficial. Agora a gente está transmitindo ao vivo pelo Facebook. Logo, logo também esse vídeo vai estar disponível lá no YouTube. Aproveita, clica no sininho, se inscreve, receba todos os nossos vídeos. A gente tem bastante coisa diariamente, bastante coisa para rir, para chorar, para mudar o mundo desde o início da nossa transmissão. É muita coisa, não é mesmo, Lu? Boa tarde. É isso mesmo. Boa tarde. Eu tô aqui compenetradíssima, mandando o nosso link pro pessoal da lista de transmissão do WhatsApp nos acompanhar e participar desse papo tão bacana e tão importante que a gente vai ter hoje, né, Oli? É isso aí. Daqui a pouquinho a gente já vai apresentar a nossa convidada. Exato. E explicar direitinho o que a gente tá falando. Você já disse o que aqui? Já disse até o YouTube. Falta você dizer onde mais as pessoas podem ver os nossos vídeos, Lu. Nós também estamos lá no papocomelas.com. Todos os vídeos que estão no YouTube também estão no nosso site. Você fazendo uma visita lá no nosso site, você além dos vídeos, vê todos os conteúdos que a gente posta todos os dias. Tem toda informação para todo mundo. Para as mães, para os filhos, para os pais, para empreendedores, de comportamento, donos de pets, para todo mundo. E ainda uma série de eventos, tudo que está acontecendo em São Paulo e também no Brasil todo, né, Olinda? É isso aí, tem bastante coisa, não dá para ficar sem saber o que fazer. Tem muita informação lá no nosso site, aproveita, também se inscreve na nossa newsletter, você recebe toda semana o melhor da semana anterior, tanto em vídeo quanto em matéria também. Muito bem, a gente também está no LinkedIn. Lá é só colocar Papo com Elas e você vai ver todas as matérias que estão no nosso site, também estão sendo replicadas no nosso LinkedIn. E a novidade é o nosso podcast com elas. Muito bem, estamos no Spotify e no Apple Podcasts. Já temos lá 3 episódios de 3 assuntos diferentes, mas em breve todos os episódios estarão no ar. Nós estamos subindo ao pouco. Então, entre lá no Spotify, entre no Apple Podcasts, coloca lá na lupinha Podcast com Elas, assine, dê as estrelinhas lá para os nossos programas, para a gente poder aperfeiçoar cada vez mais aqui a nossa transmissão, o nosso conteúdo que a gente leva até vocês. É isso aí, porque às vezes não dá pra ver na hora do programa, né, Lu? A gente sabe que o pessoal nem todo mundo tá com tempo disponível nesse horário, que é um horário que o pessoal tá no trabalho, fica parando pra ver o vídeo, mas o podcast não tem esse problema. Você baixa o podcast, você ouve o melhor aqui que a gente já teve nas nossas entrevistas a hora que quiser. Muito bem. Aliás, a gente tá em todo lugar, hein? Então não tem como fugir da gente, né, Oli? É isso aí, não tem como todas fugir as redes, uma de cada vez. de bater papo com elas, né? Não tem verdade. jeito. Bom, a gente vai falar hoje sobre um assunto muito importante. Durante décadas, nós fomos massacrados por padrões de beleza irreais, modelos cadavéricas como o padrão de beleza da mulher brasileira, corpos malhados sendo exaltados em detrimento de corpos com curvas mais orgânicas e dietas milagrosas sendo aplicadas por muitos, inclusive os mais jovens. O movimento Body Positive, um movimento de origem feminista, propõe voltarmos às formas mais naturais. Modelos plus sizes começaram a ganhar visibilidade, grifes famosas promovendo desfiles mais inclusivos como modelos fora do padrão. O objetivo do Body Positive é lutar contra os padrões de beleza impostos pela sociedade, livrar as pessoas de complexos e começar a falar sem medo sobre cada um deles. O Body Positive parece ser algo novo, mas ele surgiu em 1967, de acordo com o site Incrível Club, como uma campanha contra a discriminação pública de pessoas obesas e a luta por seus direitos. Mais tarde, ativistas começaram a exigir respeito, não apenas para as pessoas com obesidade, mas também para aquelas com deficiências, cicatrizes, queimaduras, transgêneros, estrias na barriga por causa da gestação, no peito, no braço. Você tem um perfil que você segue, né? Aí eu amo, que é muito... eu tô viciada no podcast dela, que é o perfil do The Birds Papaya. É uma influencer canadense, que ela é a cabeça desse movimento Body Positive, né? Na atualidade agora. Ela tem feito um trabalho muito bacana e ela fala muito sobre isso. A gente vai falar sobre ela aqui, que tem muita coisa que eu acho bacana e que, mesmo quem não tem um problema, toda vez que eu ouço ela falar sobre esse assunto, eu fico muito tocada. Porque a emoção é real, a dor é real. A dor é real. Então, assim, é algo que a gente precisa falar aqui.
porque todo mundo conhece, principalmente jovens, né, Oli? Sim. Conhece algum jovem que teve, meninas principalmente, né, problema com bulimia, anorexia, a gente vai falar sobre esses transtornos. Eu tive um caso na minha família, foi muito triste, muito doído, graças a Deus foi resolvido, mas é uma coisa que a gente precisa falar porque a gente pensa que está muito distante. Até que não tenha tido esse transtorno da bulimia, da anorexia, o jovem acaba sendo muito preconceituoso também em relação ao outro. E aí a discriminação em relação ao corpo do outro também, mesmo que aquele jovem não caia na tentação de assim, acabe sendo vítima de um transtorno, ele se sente, né, por estar sendo apontado por conta da forma física dele, que é algo que não há o que fazer. A verdade é que não dá para ficar 100% forte quando isso acontece, né? Exatamente. Tem dias que é possível lidar com a dor, lidar com bullying, ficar numa boa, saber do seu valor, mas tem dias que a luta é mais difícil. É verdade. Então isso aí é uma coisa que a gente tem que falar, e nem sempre o jovem está preparado, tem essa maturidade emocional para lidar com esses altos e baixos, Exatamente. né? Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje a Ana Cláudia Vajda. Ana Cláudia. Eu arrumei aqui. No Ana meu não Cláudia apareceu. Vajda, psicóloga especialista em transtornos alimentares da plataforma Tela Vita. Muito boa tarde, Ana Cláudia. Boa Muito tarde. obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu. Bom, vamos lá. A gente vai falar de um assunto muito importante. Você aí na sua experiência deve estar sempre em contato com esses jovens que são bombardeados. Não só jovens, né? Mas eu acho que na maioria, a gente pode citar aqui, até por causa de rede social, os jovens que são bombardeados com esses padrões irreais, né, Ana Cláudia? Sim, existe uma cultura da beleza, né? A gente tem, a mídia influencia e essa cultura ela é muito forte. Então, o corpo magro, a magreza, a busca pela magreza, é algo muito cobiçado pelos jovens. Não, principalmente a menina na mudança do corpo, né? As mudanças hormonais, quando começa a ter seios, aí, sabe, tem mudança. Às vezes o rosto enche de espinhas também, já fica aquela... Assim, parece que não, e chega uma idade, ainda mais se essa menina cresce muito, ela fica parecendo um ET, né? Fica Porque meio o braço desengonçada, né? fica muito comprido, sabe? Não tem aquelas formas muito certas. Eu sei porque eu cresci muito rápido, então eu tinha um braço muito comprido, o tronco era ainda meio curto. A roupa não tinha serve direito, a arrumado calça tá sempre pro labrejo, né, Oli? né? Aí fica aquela coisa, a pessoa às vezes não quer aparecer, mas não tem como não aparecer. E aí é que acaba sendo pior, não é, Ana? Sim, é um conjunto de fatores. A pessoa tem influência da mídia e quando a gente fala em transtorno alimentar, eu chamo de conjunto de fatores, né? Tem a família, tem a cultura. Então, são pessoas em geral que já têm uma baixa autoestima, que já tem uma família que tem casos, porque você imita o comportamento, né? Sim. Então, você tem uma tia, uma avó, uma prima que tem a preocupação em ser muito magra. Estou falando no caso de anorexia. Sim. Né? E aí, a garota viu, né? Ela imita esse comportamento. E tem também a cultura. E a gente vê muito em profissões que são ligadas a essa doença, atrizes, bailarinas, é muito comum. É uma exigência, né? Jornalistas também, que aparecem na TV, as apresentadoras, que estão né? Aparecendo em TV, Sim, tem aquele atriz, padrão isso. de magreza muito exigido também. Muito exigido, como se fosse uma lei. É bem difícil. Eu penso muito, Lu, eu sou meteorologista de formação. A meteorologia aqui no Brasil, ela é feita com jornalistas, sempre nesse padrão, magrinha, bonitinha, algumas até um tempo atrás eram louras, veio agora o padrão sendo quebrado, com a Maria Júlia Coutinho deu essa mudança, mas é sempre uma mulher muito magra. E enquanto fora do país, na Inglaterra e nos Estados Unidos principalmente, eles colocam profissionais de ciências mesmo, os meteorologistas para apresentar, e são das formas mais diversas possíveis. Então são pessoas de verdade. Eu já vi até, Lu, uma apresentadora que não tinha um pedaço do braço. Ela tinha uma deficiência e estava lá apresentando o tempo, acho que na Dinamarca, se não me engano, e assim, mostrando que as pessoas são reais, né? Acho que esse padrão de beleza, Ana, ela meio que coloca a gente como se fosse um boneco. Isso acontece
histórico, né? Então você vê no século XVII, por exemplo, que tinham as santas, Sim. elas para jejuar Sim. e autoflagelar. Então era muito reforçado pela sociedade. Depois mudou, isso acabou. Então se tornou uma outra ideia. Olha, agora vamos fazer a caridade e vamos ajudar. E isso diminuiu. Tá. Então nós vivemos esse tempo de cultura da beleza e da magreza. Eu me lembro alguns anos atrás, nós estamos em 2019, 2014, 2015 mais ou menos. Deixa eu só baixar o volume aqui um pouquinho. E eu me lembro que essa coisa do fitness estourou, né? Sim. Com a Gabriela Pugliese, até assim, várias influenciadoras que estão até hoje aí na ativa, que não têm uma formação em nutrição e nem em educação física e tal, ditando dietas, ditando até... houve muita polêmica com a Gabriela Pugliese mesmo na época dela, falando de vídeos que ela postava falando que comia chocolate e depois ficava o dia inteiro na academia e depois ela tirava o vídeo do ar, porque um monte de jovens começavam a fazer igual a ela. Muitas apresentadoras estão doentes. Para vocês terem uma ideia, os estudantes de medicina, de psicologia e nutrição, que vão ser profissionais, Sim. estão doentes com um transtorno alimentar. Então eles não têm essa consciência. E isso é passado muitas vezes pela mídia, assim. Tem estudos que fazem uma pesquisa nesses jovens, né? Certo. E depois que viram a exposição de um vídeo de meia hora, que ficou muito mais entristecido, mais deprimida, né? Mais preocupada com a imagem corporal. Então, é bom que a família saiba disso. É importante, né? E ainda mais com jovens, é difícil a gente fala sobre o controle do que eles veem nas redes sociais. Quando é criança, a gente tem um controle maior. Quando vira um adolescente, esse controle já começa a ficar um pouco mais complicado. Mas o pai não pode deixar, o pai e a mãe não pode deixar de lado, porque o jovem pode estar sendo bombardeado de informações que podem causar danos para a vida inteira, não é? Você quer ver uma dica fácil de perceber? Se a garota, em geral, mulheres, hoje nós temos homens também, né? Mas, em geral, mulheres de 15 a 25 anos, anorexia, né? Então, começa a contar caloria. Olha só. Começa a contar tudo que come, isso não, começa a restringir, começa a dizer para a família, nossa, eu tô muito gorda. Sim. Eu tô muito feia. E a família acaba não percebendo, porque às vezes está estudando, trabalhando, vê pouco. Então, que eles fiquem atentos. Né? E assim, o elogio que a família pode fazer, dar um elogio que você é muito bonita, muito inteligente, porque o que ela já ouve direto, nossa, você tá tão magra. Se a sociedade reforça nesse elogio, Isso. não, vamos falar, puxa, como você é inteligente. Ver outras qualidades, sim, além da beleza, porque existem várias qualidades nos jovens, sim, que precisam ser valorizadas, não é? Mas eu acho que assim, é tão complicado, porque não que o pai, a mãe ou a família faça de uma maneira proposital, mas quando você vê uma pessoa com anorexia, você passa um tempo sem vê-la. Pouco tempo, tipo 2 semanas, porque o emagrecimento é muito rápido. Então você fica tipo 2 semanas sem ver e você encontra, não tem como você... O choque é muito grande. Não tem como você não comentar como você tá magra. Não tem como, porque é chocante. É chocante. E a pessoa não percebe isso, né? Então, pra gente que tá de fora, você chega e você vê aquilo, você fica chocada, porque você tem aquela imagem da pessoa, né? E de repente você olha e você fala, meu Deus, tem algo muito errado acontecendo. Essa é a forma mais fácil de você perceber, né? Os transtornos alimentares, além da anorexia, tem a bulimia, que aí não fica tão evidente. A gente vai falar desses transtornos daqui a pouquinho. Ok. Bom, só para começar, a gente já falou tanto nesse primeiro bloco, nós temos ainda 2 minutinhos antes do comercial. Queria que você explicasse, Ana Cláudia, o que é a disformia corporal, né? Por que a pessoa se vê distorcido no espelho? No começo, a pessoa tem um pensamento distorcido. Ela vê que tem algum defeito. Eu tenho algum defeito. Então, vou dar o exemplo de uma moça, advogada, 28 anos, que a família percebeu muito depois, porque ela começou a se preocupar com desvio no nariz. Fez uma cirurgia plástica e, a partir daí, começou, quando acordou da cirurgia,
disse, nossa, mas tá horrível, tô muito feia. E começou daí, depois da cirurgia, óculos grande, bandana para encobrir, e as pessoas começaram a notar uma mudança de comportamento. O noivo, a mãe, né, o irmão, e ela não queria nem mais trabalhar, para você ter uma ideia. E assim, só aí que a família percebeu que tinha algo errado. Certo. Porque o nariz tinha ficado... E aí só que ela fez uma segunda cirurgia. Tá. Até então, ela convenceu a todos de que havia um defeito. E após a segunda cirurgia, irritadíssima, brigando com todos os médicos, não ficou como eu queria e parou de... e começou até com ideias suicidas. Então, você vê que a pessoa realmente tem uma limitação. Ela acredita naquilo. Bom, a gente vai falar mais sobre isso. Nós vamos agora para o nosso primeiro comercial. Na volta, a gente vai falar mais sobre o TDC e sobre os distúrbios alimentares. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Você gosta de rádio? Gostaria de falar como nós todos os dias para as pessoas através de uma emissora de rádio? Então você precisa conhecer a Rádio Oficina. Os melhores cursos com os melhores profissionais. A Rádio Oficina oferece cursos reconhecidos pelo MEC, que outorgam ao aluno formado o registro profissional na DRT. Locução, sonoplastia, operador de áudio, assistente de produção e mais 10 cursos à sua escolha. Venha nos conhecer. Rádio Oficina, telefone 2063-1370. Anos 90. Os clássicos do pop tocam aqui. Rádio Show.
Muito bem, estamos de volta, 1h25. Vocês curtiram um pouquinho do Elton John aí no Facebook? Que eu esqueci de fechar o som, Brasil. Imagina, não conta pro Zuckerberg que ele tira o nosso vídeo do ar, hein? Bom, brinca. Mas nós já estamos de volta e hoje falando sobre a distorção da imagem corporal, distúrbios alimentares e o movimento Body Positive. E a gente está recebendo aqui no estúdio a Ana Cláudia Vágida, psicóloga, especialista em transtornos alimentares lá da plataforma Telavita. E ela estava falando sobre o que é a disformia corporal. Então, Ana Cláudia, oh meu Deus, a gente falou um negócio da Ana Paula, agora eu vou ficar... que ontem teve uma Ana Paula e hoje tem a Ana Cláudia, mas vamos lá. Tá perdoada. Obrigada. Ana, isso, Ana. Então, olha, vamos só entender isso aí. A pessoa que tem essa disfunção, não sei se a gente pode chamar assim de distúrbio, essa disfunção, ela realmente se vê distorcida. A imagem dela para ela é distorcida, não é frescura, não é invenção, não é nada disso, né? É bom falar da frescura, a palavra que vem primeiro. Sim. Que eu chamo de estigma. Isso em todo transtorno mental. Quando a gente fala transtorno, dá para entender que é um problema. Sim. Que a pessoa luta, ela não tem controle. Por isso, estigma. Ou seja, se ela pudesse escolher... É óbvio que ela não passaria por isso. Realmente ela não acharia que tem um defeito. Em mulheres é muito comum ela ter preocupação com o corpo quando ela tem esse transtorno, que pode ser, a gente chama somatoforme. O que a gente viu muito na mídia, que foi aquele cantor Michael Jackson. Certo. Que tinha esse transtorno, né? Ele fez várias cirurgias. Chegou até a rasgar o nariz. Nossa, o nariz dele estava irreconhecível. Tanto que ele afinou. Isso. Então, você imagina, se uma mulher tem esse problema, ela vai buscar fazer cirurgia plástica porque ela acha que tem algum defeito. Então, em geral, está preocupada com o quadril, está preocupada com as pernas, ou alguma coisa na pele, ou nariz. Então, para você ter uma ideia, quando fala em cirurgião plástico, os consultórios, a gente pode falar de 7% a 15%. É muito grande alto, o número. Né? Claro que, às vezes, é difícil, porque a pessoa sofre muitos anos com isso. Ela sofre 7, 10 anos, até se descobrir. Né? Existe um caso também, Ana, foi muito forte, da Karen Carpenter, né? Que ela teve, né? E ela ficou irreconhecível no final da vida dela. Sim, muito quando ela ela teve entendeu que ela estava com um transtorno, tinha sido tarde demais. Ela acabou sofrendo um infarto porque ela tentou recuperar o peso depois, vendo que ela realmente estava com um problema e aí tentando se recuperar, acabou não conseguindo. Sim. Existe muito caso assim também. Você falou da morte, né? Os transtornos alimentares é que nosso país não tem a devida importância, né? Sim. Mas assim, se você somar a anorexia mais a bulimia, então vai dar uns 7%, mais a disformia, que é alto. A esquizofrenia no país é 7%. Então... 7% é muita gente. É muita gente, dado o número do nosso país. Então, muitos casos vêm, sim, a óbito. Por isso que a gente está falando disso, para as pessoas saberem identificar. Sim, e talvez não nelas mesmas, mas num familiar, porque de repente é difícil para a pessoa ter aquele insight de que ela está tendo um problema, mas um familiar certamente vai ter aquele olhar mais... claro, para poder ajudar. Então, mas aí também tem que saber como ajudar. Sim. Porque é o que ela falou. Às vezes você chega no intuito de ajudar. Fala, você tá magra. Você tá magro. Ai, que besteira. Ai, que bobagem. É igual a depressão, né? Exato, que frescura. Achar que é uma frescura, achar que é um mimimi é muito da pessoa, perigoso. É muito complicado. Sim. E aí que a gente fala para a família ficar atento a esses sinais. Então, se a pessoa... porque está ligado ao espectro obsessivo. O que é o obsessivo? Você tem um pensamento que bate, martela na sua cabeça. Puxa, como eu tô feia. Nossa, meu nariz tá todo. É o dia inteiro pensando nisso, né? O dia inteiro. Você só vê aquilo, né? Você olha no espelho, se a pessoa tem um problema com o nariz, ela vai enxergar o nariz gigante dentro da imagem dela. Como perceber? Porque vamos supor que essa moça na família vai toda hora buscar reforço
dos parentes, amigos. Eu tô bonita? Eu tô bem? Vai olhar no espelho o tempo todo. São sinais. Então, assim, é bom a gente deixar bem claro que esse transtorno, o transtorno dismórfico corporal, a disformia corporal, ela é muito além da frescura, da vaidade excessiva, ai, que bobagem, muito além disso. E a gente precisa ficar atento a esses sinais. Deixa eu ler aqui uns comentários. A Tatiana Negro falou que está acompanhando a gente hoje. Um beijo, Tati. A Érica, também do VIPzinho, está acompanhando a gente. Beijão, Érica. E a Simone Catalani está assistindo lá de Bogotá. Opa! Tá falando que é um papo super em alta hoje em dia. Vejo amigas passando por isso. Muito triste mesmo, né? Bom, como que esse transtorno surge, Ana Cláudia? Então, de onde vem? De onde? Nós podemos falar em multifatorial. Então, não é só a cultura, que você tem uma pressão, sim, pela beleza, uma busca pela beleza. Temos a parte da família. Então, é provável que tenha algum caso dentro da família, tenha comportamento. A pessoa vai observar uma tia, avó, que é muito preocupada exageradamente com a beleza e vai imitar. Temos o fator hereditário, sim, é hereditário. E somado a isso, a gente chama comorbidade, né? Então, ou ansiedade, ou depressão, a pessoa já tem uma baixa autoestima, então ela se vê, já sofreu na infância, adolescência, algum tipo de desqualificação, sabe? Que a gente chama bullying, né? Sim. Alguém que perseguiu, então até na família, uma perda, a pessoa pode ter mudado, né, na vida familiar, o pai saiu. Então, esse tipo de fator eu chamo de estopim. Pode detonar para ter esse transtorno. Mas tem sempre aquele fundo da baixa autoestima. Se a pessoa estiver bem resolvida com ela mesma, mesmo com todas essas agravantes, com todas essas possibilidades dela poder ter um desenvolvimento de um transtorno, se ela estiver bem resolvido na cabeça dela que aquilo não vai afetar, ela consegue se manter sã. Sim, eu gosto muito de falar em autocompaixão. O que é isso? É simples, é você cuidar, você amar a você mesmo. Mas como que é isso? É estranha essa palavra. É você, imagina, ter um pensamento e você tá pegando um chicote e se batendo. Certo. Se batendo o tempo todo. E isso faz com que você piore. Sim, obviamente. Nossa, tanto na parte da distorção da imagem, né? Ai, meu nariz está feio. Como também na anorexia. Nossa, eu tô muito gorda. Se você for boa com você mesma, ou seja, eu sou inteligente, eu sou bonita, eu tenho figuras fortes ao meu lado, eu tenho o meu valor, mas isso diariamente. Você vai conseguir mudar aos poucos. É uma autocompaixão. Muito legal. Bem. Eu acho até que na questão dos adolescentes isso ainda fica até mais importante, porque como a Érica Coelho explicou aquele dia, na adolescência o filho ele deixa de ter a família como referência, a referência passa a seus amigos. Sim. E aí os amigos são muito cruéis nesse sentido, por causa do bullying. Então ele não acredita mais no que a gente fala pra ele. Se você fala pro teu filho, você é lindo, você é minha mãe, só faltava você me achar feia, né? Então, mas é assim. Aí fala só minha mãe que acha que eu sou bonito. Entendeu? Mas também. Assim, isso acaba tendo um peso, porque daí a tua opinião pro seu filho ou pro teu sobrinho perde o valor. Perde o valor e ele vai dar valor a quem? A opinião negativa dos pares ali, né? Isso sempre existiu, né? A influência dos amigos. O que os pais que se culpam demais, eu recebo a maior queixa é essa nos e-mails, ou pessoalmente, ou no WhatsApp. Nossa, eu falo, onde foi que eu errei? É verdade, Nossa, olha. é demais a culpa, porque hoje está trabalhando mais, o pai, a mãe, ou então não pode ficar o tempo todo. Mas se você pensar assim, tem pais que estão trabalhando, mas que saem com o filho uma vez na semana, já é suficiente.
Porque ele Dá vai qualidade a esse tempo que tá com o filho. Exatamente. ele vai te dar toda a fita que eles falam, toda a fita. Mas é isso mesmo. Eu sou mãe de adolescente e eu me faço essa pergunta: onde foi que eu errei? Pelo menos umas 3 vezes por dia. Porque a adolescência é um período muito complicado. Assim, uma coisa que às vezes me ajuda, às vezes piora. Mas às vezes me ajuda é eu me lembrar como eu era na minha Como você adolescência. foi. Como eu me senti em relação à minha mãe, principalmente. Certo. Né? Então, assim, às vezes isso me ajuda, às vezes nem tanto. Mas é muito complicado. Na anorexia vale um alerta. Essas meninas, em geral, começam aos 15 anos, já tem uma baixa autoestima. Sim. E a referência é fora, muito forte. Exato. A família também, referência é fora, muito forte. E a influência que exerce essa parte de fora, vamos dizer que seja 80%. Não é percebida, porque não há um reforço na parte da família, o cultural, que está levando mais essa menina a... Na verdade, elas têm uma dificuldade de colocar os seus desejos, seus sentimentos. São famílias que têm muita dificuldade. E aí, quando tem uma sensação de não comer, puxa, eu estou decidindo a minha vida. Eu posso agora decidir. Isso é muito forte nessas famílias, né? Oli, a gente tem o caso da Cléo Pires, né? É isso aí. No dia 6 de outubro, a atriz Cléo Pires deu uma entrevista ao Fantástico e revelou que começou a sentir vergonha de sair de casa após ganhar 20 quilos, decorrente de um transtorno alimentar. Ela falou da dor de sempre ler um comentário negativo sobre a sua aparência. Ela disse: dói, né? Não estou imune a esse tipo de coisa. Não conheço alguém que não se importa quando tem uma enxurrada de gente falando sobre você, dando opinião sobre a sua vida, sem nenhum saber quem você é de verdade. E tudo bem você ficar mal, faz parte do processo, da vida. Então, nós Faz todos parte, estamos não é? sujeitos, né? Vocês não têm amigo que tá gordinho, gordinha? Pensa. Né? Você já reparou que às vezes eles param de ir quando você chama em festa ou então reunião? Começa a parar de sair de casa. Acho que não, né? Né, não... Difícil Não, reparar, eu não né? consegui, não consegui pensar nisso. identificar. Não, Tá. também não. Mas é o que eles fazem. Eles acabam se isolando, ficando mais em casa quando estão acima do peso. A Certo. gente está falando de compulsão alimentar, né? E assim, come escondido, porque é uma vergonha, né? De novo, o estigma. Sim. Eu não consigo controlar aquele desejo. Se eu pudesse... a gente ouve muito, nossa, sem vergonha, não faz o que tem que fazer. Exatamente. Come sem parar. Quando, na verdade, é um sofrimento psíquico. É Sim. uma ordem no pensamento. Vá lá. É uma fúria. Eu chamo que é uma fúria, né? A compulsão alimentar. Sabe, Ana, o que eu vi foi, na verdade, uma situação contrária. Assim, uma pessoa que estava acima do peso foi apontada por um familiar que estava acima do peso, uma pessoa que aparecia em TV, e começou simplesmente decidiu que não ia mais comer e fazer esportes, assim, absurdamente. Começou a correr, mas não se alimentava adequadamente também. Então foi do extremo. Ela falou: eu quero ficar tão magra que as pessoas digam que eu tô feia de tão magra. A pessoa chegou a esse ponto. Nossa, é um radicalismo, né? Sim. E aí depois a gente vai falar, né, da bulimia. Vamos falar agora. Isso. Bom, a gente vai entrar então agora num rápido comercial e continue com a gente. Na volta a gente vai falar sobre os transtornos alimentares, a bulimia, a anorexia, vigorexia. A Ana Cláudia vai explicar tudo isso pra gente. Mande aí o seu recadinho, sua pergunta e a gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí.
Muito bem, estamos de volta, 1h42, papo com elas. Hoje nós estamos falando sobre distorção de imagem corporal, distúrbios alimentares, o movimento Body Positive. A gente estava falando aqui no intervalo dos comentários, né? Você está grávida? Não, Né? querida, estou gorda, obrigada. Não, eu te falei da história do elevador, a senhora, um dia eu tava com meus filhos, aí eu com a minha filha de 10 anos, o meu filho que agora vai fazer 4, ela, pra quando é que é o próximo? Eu falei, não senhora, é gordura. Aí ela ficou assim, tão chocada, nossa, mas você é tão nova. Eu falei, então, gente jovem também tem barriga. Eu falei, não tem problema nenhum. Não, é assim, além de fazer o primeiro comentário indiscreto, ainda faz o segundo, não Né? contente. Eu sei que cereja do bolo. a senhora, ela queria que a porta do elevador se abrisse imediatamente para poder pular. Exato. Fora do elevador, Mas ela eu não- imagino, eu tenho certeza. Aliás, pra quem não sabe, a Olivia é um baú de histórias aleatórias como essa. Ela tem várias, assim. Muito bom, Guardo muito bom. várias. Bom, a gente está recebendo aqui hoje no Papo com Elas a Ana Cláudia Vágida. A gente estava falando, né, dos distúrbios alimentares. Começamos a falar até do caso da Cléo Pires. Então, a gente vai dar continuidade. E, Ana, eu queria perguntar para você como as redes sociais contribuem para o agravamento ou até o surgimento desses transtornos alimentares. Tá, vamos lá. Tem um peso aí, né? Sim, vamos lá. A gente tem que levar em conta, sim, as redes sociais e a cultura, né? Quando a gente fala de transtorno alimentar, a gente fala um pouquinho do estigma. Então, as pessoas acham que falta força de vontade, muitos não procuram ajuda por conta de ter vergonha de dizer o que está passando, né? Que não quer comer, ou então... Eles têm dificuldade de aceitação também? De aceitar que estão doentes ou não? Então, leva muitos anos, em transtorno alimentar, leva muitos anos para a pessoa poder chegar e buscar ajuda, né? Certo. Por conta que começa com essa ideia de... A gente tem a cultura, você perguntou, da magreza, a cultura da magreza. Isso é muito forte na moda, você vê na mídia. Hoje a gente tem todas as redes sociais, né? E você ser magro é ser bom. E, na verdade, quem que faz isso, né? Então, os estilistas, as pessoas que trabalham com moda, contribuem, sim. É bom que a gente saiba que não precisa seguir essa moda. Exato. É bom que as famílias saibam. Teve até uma polêmica recentemente da modelo plus size, Da entre Victoria's aspas, da Secret. Victoria's Secret. A Paola Carosella até postou alguma coisa no Twitter, Sim. se eu não me engano, falando que aquela modelo plus size tá fora do plus size. Tá, Né? assim, Ela tá, não é, ela é uma né? pessoa normal. Ela é uma pessoa normal que come comida. Ainda a Sim. Paola falou isso, que come arroz e feijão, Né? né? Come comida de verdade. Sim. Então ela não é uma modelo plus size. E temos que falar um pouquinho do comer. O que acontece hoje? O comer se tornou, como em uns 50 anos atrás, um tabu, era o sexo. Tá? Então, aquilo era muito falado e muitas coisas não podiam se falar. O comer hoje, então, a pessoa pergunta, será que vai me fazer mal? Tal coisa. Será que eu vou ficar doente? Então, a pessoa não consegue comer o que ela tem vontade. É sempre um medo, uma culpa, uma angústia muito grande. O comer se tornou algo que é aflitivo. A pessoa tem pânico Olha. daquilo causar algo mal. Você falou da Paola, da questão da uma pessoa que come arroz com feijão. Eu sempre vejo também a Rita Lobo comentando no Twitter, Sim. falando Sim. das pessoas que, mas das dietas que dá pra fazer. Ela falou, se você fizer o seu alimento, né, se você parar de ficar comendo ultraprocessados e fizer o seu alimento, você vai comer da maneira mais saudável possível. Então, perde um tempinho para fazer uma comida em casa, uma comida saudável, que você vai estar comendo bem. Você não se preocupa se vai estar comendo que vai engordar, que é uma comida natural. É o que eu sempre brinco, falo para todos os pacientes, pode comer de tudo. Eu tive uma moça com bulimia, que ela já tinha 32 anos, e ela era enfermeira, Certo. e vinha com muita culpa, queria ter filhos, e não sei se vale a pena comentar, né? Quando o corpo fica com uma privação de alimento, a gente pode falar aí de uma anemia, Sim. a gente pode falar aí de uma... tá abaixo do peso, tá desnutrida. Sim. É um desequilíbrio Um total. desequilíbrio. Algumas mulheres param até de Isso. menstruar. Sim. Por causa disso. Param de É. menstruar.
E o que acontecia no caso? O que acontece com o corpo? Imediatamente ele vai preservar o coração e o cérebro. Sim. Está em estado de alerta. Primeira coisa que afeta, sistema reprodutor. Então, olha só. ou fica irregular o ciclo, ou para. E no caso dela, ela estava fazendo estava numa fase de privação. Ela amava massas, pizzas. E a gente fez um trabalho nutricional. Por isso que é bom reforçar que quando se busca ajuda, é multiprofissional. Disciplinar. Sim. É o psiquiatra, é a nutricionista e a terapia. Ah, mas vai resolver? Será que resolve? Sim, eu acho que é fundamental você buscar ajuda. Porque o que a gente fez? Ela começou a diminuir a culpa, tinha muita culpa, e ver que não era errado estar um pouquinho acima do peso, e tudo bem, que o marido dela gosta. Você gosta? Seu marido gosta? Gosta. E ela foi se aceitando. E aí a gente fez uma tabelinha da semana que ela tinha 2 dias que ela podia comer a pizza. É o dia do lixo, né? Você vai... Nossa, ela ficou muito feliz. E aí ela começou a seguir. Parou de vomitar. Ai, que bom. Parou pela primeira vez na vida. Porque desde os 15 anos. Não, é ela tinha. muito tempo, é muito sofrimento. É mais de 15 anos fazendo isso, porque ela tinha 30 e pouco. Sim, Você sabe que eu ouvi exatamente. uma história e eu fiquei chocada da pessoa falando que essa pessoa, ela foi obesa. E aí ela entrou nessa, tipo essa pessoa que você comentou, entrou assim, quero ficar magra até falarem que eu estou feia de demais. tão magra. E ela ficou muito, muito magra. Mas ela falou que mesmo quando ela estava muito, muito magra, ela odiava o corpo dela de uma maneira. Porque ela ainda enxergava ela E gorda. ela tinha uma relação, ela usa a palavra quebrada. Ela falava que ela tinha uma relação quebrada com a comida. Ela falava assim, eu ia nos lugares, qualquer lugar, trabalho, qualquer lugar. Eu ia nos lugares, eu entrava no lugar, eu precisava saber onde tinha comida. Olha só. Eu precisava saber onde é que estava a comida, se eu ia poder comer essa comida. E ela falava, olha, me arrepia, porque eu fiquei muito chocada. Ela falou assim, e o tempo todo eu estava prestando atenção no que a pessoa estava me dizendo, mas eu estava pensando na comida. Ela falou, tinha lugares que eu ficava com um garfo na mão. Ela falou que eu ficava com um garfo na mão e, tipo, colocava no prato, tirava do prato, e não colocava na boca. Colocava no prato, tirava do prato e falava que essa relação quebrada com a comida. Isso é muito intenso, né, Ana Sim, Cláudia? Você vê essa paciente, mesmo ela tinha os vômitos, que era a forma dela, na crença, no pensamento, eu vou emagrecer como? Vomitando. E só para reforçar, quando acontece isso, muitas vezes, acaba tendo uma perda de mineral também. Sim. E você vai fazer os exames de sangue, ou tá com anemia, ou tá com algum outro problema que se desenvolve. E no caso dela, ela vomitava. Mas tem outras que usam laxante. Sim, Usam sim. laxante. Ou exercício. Então, você vê aquela pessoa que não se percebe, está na academia todos os dias, só que ela está 6 horas por dia na academia. Exato. Não é normal. Não é Eu normal. também vou na academia todos os dias, eu fico 15 minutos. Você chega, dá oi pro pessoal, Não, eu faz uma faço. esteira rapidinho e vai embora. Não, eu ainda falo, eu faço meu treino concentradíssima, certinho. Nossa, você vai... Não, faço Parecendo- direitinho, faço tudinho, eu não pulo nenhum. Eu faço tudinho. Quem me conhece sabe que eu pulo academia. Não pulo nenhum, faço direitinho. 15, 20, vai, tudo bem, vai, 20 minutos, às vezes tem um treino que é um pouquinho mais comprido, é 20, 25 minutos. Mas é 15 minutos, porque eu entro e faço o que eu tenho que fazer. Eu não falo com ninguém, eu não fico lá... Ai, antissocial você. Eu sou total. Deixa eu só ler uma mensagem da Tatiana, que ela falou exatamente, comentou sobre... Sobre o da alimento, Rita, produzir né? o alimento, né? Ela escreveu assim, tive essa consciência há pouco tempo, comia muito mal, resolvi fazer minha comida e trazer para o trabalho. Estou ganhando saúde infinitamente mais. É isso, Tati. Maravilha. É isso aí. Olha, a gente tem pouco tempo aqui, então agora a gente tem que filtrar as perguntas que a gente vai fazer, né? Eu queria, Ana Cláudia, só que você explicasse, então, o que é bulimia, o que é anorexia, o que é vigorexia. Esses são os três transtornos mais comuns? Sim. A gente fala em transtorno alimentar, né? Então, vamos iniciar pela anorexia. É uma distorção da imagem corporal. Então, em geral, em mulheres, começa na adolescência, aos 15 anos. A gente tem aí uma prevalência de 1, 2% na população. E a pessoa se vê gorda. Tá? Então, vocês devem ter visto alguma figurinha na internet, Eu na TV, conheci uma pessoa. que tem aquela figurinha do espelho, né? Ela tá super magra, tá até
assim, esquelética, e ela está se vendo gorda. E então, da onde que vem? Tem sempre vários fatores. Hereditário, tem a parte da cultura, que a gente falou, tem a parte familiar, que geralmente tem casos na família, e juntando tudo, depois a gente tem a bulimia. Só uma pergunta, anorexia nervosa, anorexia é a mesma coisa? Mesma coisa, Tá. anorexia nervosa. Uhum, tá. A bulimia. A bulimia. A pessoa em geral, a gente chama come como um boi, né? Sim. A gente usa esse termo para aquela fissura. Ela tem uma fissura em determinado período do dia. Isso se caracteriza depois de 3 meses se repetindo no mesmo comportamento, onde ela realmente ataca. O que ela vê pela frente, ela vai devorar, lata de sorvete, feijoada. Fast food. Tudo. E assim, é como se ela fosse tomada naquele momento e depois ela acorda daquele momento que foi aquela fissura e se envergonha. Nossa, o que eu comi. E aí ela vai e vomita. Isso, em geral, é escondido da família, a família não sabe. E essas pessoas, elas escondem comida no quarto. Por quê? Porque elas fazem uma privação do alimento, com a ideia de que, nossa, eu vou emagrecer. Em geral, são pessoas mais gordinhas, que você até comentou que teve aquela moça que, nossa, agora eu não vou mais comer. E daqui a uns meses ela está super magra. Uhum. Então, é o efeito sanfona. Sim. Então, essas pessoas a vida inteira sofreram com isso. Emagrecem, engordam, emagrecem, engordam. Em geral, são famílias bem, onde as regras não são claras, bem desestruturadas nas regras. Existe muita insegurança, como se tivesse um furacão. E isso, na parte psicológica, elas se espelham muito na cultura da magreza. Bulimia, né? Falando. Sim. Isso. E temos a vigorexia. Vamos falar dos homens, né? Sim. O que acontece? Que também sofrem. Né? Essa Que também transtorno. sofrem. Esse distúrbio, ele é predominantemente masculino? Sim. E o que acontece hoje, né? A gente vê tanto a vigorexia, que temos os atletas que trabalham com isso, que até competem, Sim. né? Para ter um músculo muito grande. Ficar Fisiculturistas. Fisiculturismo. Uhum. Que a gente tem muitos casos que é o uso de anabolizante, como é injetável, às vezes não tem acompanhamento médico, então ele sabe que ele tem aquele período para ganhar, aqueles anos para competir, né? Que ele tem que ganhar. Então ele vai, às vezes, fazer sozinho, ele vai injetar, pode levar infecção, não limpou direito o local, e assim, e não fala com o médico, né? Ele omite, então ele faz um coquetel de anabolizante, não é só um, né? Então isso você imagina através dos anos, pode complicar. Então você olhando no atleta. Depois a gente tem as pessoas comuns que fazem exercício, tá? O que acontece? Fazer exercício é bom para a saúde? Ótimo. Só que a gente tem que estar atento quando exagera, né? Sim. Então, aquele menino que foi o frango, vamos dizer assim, nossa, na infância, adolescência, eu vi um monte de apelido, foi xingado, franguinho, foi humilhado, né? Sim. Então, ele vê na possibilidade do exercício ganhar massa muscular e ficar forte, ser respeitado por isso. Psicologicamente, é assim que acontece. E aí, ele pode exagerar, não ter a vigorexia, que é no caso extremo, mas ele pode estar abaixo do necessário em mineral, ou seja, vai fazer o exame de sangue e ele está com deficiência. Certo. Porque ele gasta mais do que ele come, mesmo estando musculoso, e ele está fazendo um exagero, pouco sono, má alimentação, trabalhando, estudando, ou seja, exercício em excesso. Que também é um problema muito hoje, né? Você falou, Ana, dos homens que eles gostam das mulheres não tão magrinhas, assim. Sim. Mostrar que as mulheres também não necessariamente gostam dos homens tão musculosos, né? Que tem para todo mundo, tem espaço para todo mundo na sociedade. Por isso a família pode entrar, né? De conversar com o garoto, que a gente vê muitos homens que vão pela linha, né? Do exercício para ficar forte.
exagerada, né? Sim. E a família poder conversar. Puxa, você é inteligente. Puxa, você é talentoso. Você é amoroso. Que são os elogios. Sim. Ana, a Érica está perguntando aqui, no caso da vigorexia, que algumas mulheres também sofrem disso. Sim. Porque ela falou que vê muitas que usam anabolizantes. Eu acho que as mulheres que são competem, fisiculturistas né? também, que elas usam hormônio, né, masculino. Sim. Algumas delas ficam até masculinizadas, assim, esteticamente. Sim, mudou muito, né? Se a gente falasse há 40 anos atrás, hoje mudou muito. A mulher sofre também, né? E muitas vezes com o uso de anabolizante, a hipertrofia de alguns músculos, né? Não volta depois. Olha só. Olha, ela tá até falando aqui que ela foi num nutrólogo uns 6 anos atrás e ela basicamente disse que os resultados que eu queria esteticamente, ela ia receitar anabolizante. Olha só. Mas que ela podia ficar tranquila, pois faria todo acompanhamento médico e exames. Ela falou que ficou de cara, que ela não sabia que era permitido. Nem eu, viu, Érica? Falar a verdade. Assim, tão descarado, né? Sim, é que assim, você pensar, anabolizante, ouve muito falar, né? É. Pelos casos que dão errado. Sim. Mas no caso, assim, de idoso, né? O médico vai receitar para quê? Quando ele está passando por cirurgia, perdeu massa muscular, é usado. A minha avó faleceu recentemente, mas a minha avó, durante um tempo, o geriatra receitou whey para ela, porque ela tá. Mas ela tinha proteína, perdido né? movimentos, né? Tinha perdido massa. Falou, não, ela precisa tomar whey para ganhar massa muscular de novo. E aí ela conseguiu se recuperar um pouco mais. Bom, a gente está esgotando de tempo e eu queria só que você falasse rapidinho, Ana Cláudia, sobre como é feito o diagnóstico e o que tem de tratamento disponível para o TDC e para os transtornos alimentares, por favor. Ok. Hoje nós temos um serviço no HC, né, que é o Ambulim, que já está consolidado há quase 30 anos. Então, se tem pessoas, né, em outros estados, é uma referência, pode entrar no site, que é Ambulim, que trata só dos anorexia, bulimia, compulsão. Temos na Unifesp um trabalho muito bom. E agora a gente está tendo um dia internacional, que acho que é 2 de junho, dos transtornos alimentares. Isso é muito bom. Legal, de conscientização, né? Então, se a pessoa quiser entrar, digitar, né, transtornos alimentares, dia internacional, já vai ter muito material. Porque assim, quanto mais divulgar, melhor, para não ter vergonha de procurar. Tem que procurar, sim. E tratamento? E o tratamento, ele é multidisciplinar. A terapia é fundamental no sentido que tem a medicação, só a medicação para isso não vai fazer efeito, mas com o tratamento, que é a terapia, né, com o psicólogo, mais o psiquiatra com a medicação e um terceiro, que é a nutricionista, esses 3 dão ótimos resultados, a gente tem estudos sobre isso. Tá? O pensamento ele não vai mudar sozinho. A pessoa vai sarar sozinha. Não. O pensamento tem que ter uma ajuda de um profissional para mudar. E que bom que tem, né? Sim. Que bom que tem. Ana Cláudia, deixa os seus contatos para quem quiser saber mais, tirar alguma dúvida com você, por favor. E aí quem quiser pode entrar no site, porque aí é www.claudiavagda.com.br. Lá tem alguns artigos, alguns vídeos que as pessoas podem ver. A Olivia vai colocar claudiavagda.com.br. Isso, vai colocar o link aí nos comentários aqui do Facebook. Cláudia Vagda é vajda.com.br. Correto. Já está lá. Muito bem, já está lá. Eficientíssima. Tá, bom, gente, acabou, chega. Ana Cláudia, muito obrigada, obrigada. por comparecer aqui e a gente bater esse papo tão bacana, esclarecer bastante coisa pra gente. Obrigadão, viu? Eu que agradeço. Oli, tchau. Tchau. Tchau, que já acabou nosso tempo. Beijo, gente. Até amanhã. Nossa, gente, eu amo. And prepare for takeoff. Atenção,